Bom, com muita satisfação a gente recebe aqui no Bom Dia Top a vereadora Chiara Ranieri. Ontem aconteceu uma importante reunião pública nas dependências da Câmara Municipal para um assunto que a gente sempre cobra aqui. Chuva a gente sabe que acontece todo começo de ano, todo final, começo de ano, época, né, de verão, mas o que sempre nos incomoda é que chega no meio do ano, no período de estiagem, parece que o pessoal esquece do problema. Não está acontecendo agora, vamos deixar para lá. Então ontem nós tivemos uma importante audiência para buscar alternativas, soluções. Eu gostaria, até para a gente começar esse bate-papo, vereadora, saber de quais foram os desdobramentos, o que se avançou nesse tipo de debate, discussão nessa reunião realizada ontem nas dependências da Câmara Municipal. É um prazer imenso recebê-la aqui no Bom Dia Top. Bom dia, Rafael, Nivaldo, ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A reunião ontem, ela tinha por objetivo tornar público e a apresentação daquilo que existe hoje de responsabilidade da Prefeitura em termos de obras, obras em andamento e obras que estão aí por vir, de drenagem e também de combate às erosões. Então ontem nós chamamos a Secretaria de Obras e o DAI e fizemos uma discussão em torno daquilo que foi apresentado. A Secretaria de Obras, ela trouxe algumas obras que estão em fase de licitação, e aí os ouvintes que nos acompanham podem aqui já se sentir um pouco mais, vamos dizer assim, acolhidos pela Prefeitura no Jardim Paulista, na Vila Santista, no Jardim Primavera, no Jardim TV, no Niceia Jansante e também aí a macrodrenagem da Avenida Nações Unidas, esses projetos estão finalizados e existem projetos que estão em fase de desenvolvimento, quer dizer que eles não estão concluídos ainda. Estão em fase de estudos, vamos colocar assim. Estão ainda sendo gestados. O problema, vereador, é que o tempo urge, porque a cada ano aumentam a incidência de chuvas, as chuvas estão cada vez mais fortes, e o que a gente observa como leigo é o seguinte: alguns anos atrás, determinados locais da cidade não eram tão afetados, e agora são. Nós tivemos recentemente uma chuva lá que destruiu um supermercado na Vila São Paulo. Era coisa que a gente não registrava. Antigamente era Nações Unidas, Nuno de Assis, Alfredo Maia, Comendador Marta. Agora não, agora já é Altos da Cidade, agora é também alguns bairros da periferia. Então essa é a nossa preocupação, porque a mãe natureza tá agindo, E me preocupa essa lentidão, principalmente do executivo, em fazer um plano mais abrangente para que isso seja amenizado já pensando no ano que vem. Eu acho que preocupa a todos nós, As últimas chuvas, elas têm nos assustado bastante. E a tragédia no litoral, ela trouxe à tona essa grande preocupação, porque as situações elas começam a se complicar e se a gente não presta atenção e acelera a resolutividade, o que nós podemos ter são situações nos pegando de forma desprevenida, vamos dizer, por causa do volume de águas que tem caído num curto período de tempo. Eu recebo vídeos, e tenho recebido de maneira bastante significativa nesse último mês, em especial, de pessoas bastante desesperadas com o que acontece. E a gente não está falando de empresas, porque a gente se preocupa com o desenvolvimento econômico também, mas a gente está falando de residências. Sem dúvida. Então, isso foi o que, na verdade, até nos impulsionou a chamar uma audiência dessa.
E aí, o que a gente percebe é justamente isso, né? Projetos prontos, né? Vamos dizer assim, olha, nós temos muitas situações acontecendo, são muitos bairros, como você falou, né? E aí, como vereadores, além de fiscalizar, a gente pode também colaborar. Em que sentido? Tendo o projeto pronto, a gente pode buscar recursos em outras instâncias de governo. Nós podemos ir no governo do estado, nós podemos ir no governo federal. E nesse sentido, a gente tem que ter projeto pronto. Então, ontem, um dos objetivos, né, quando foi apresentado, olha, estão em desenvolvimento. O que está em desenvolvimento? Ipiranga, Jaraguá 2, Vila do Sucesso, Distrito 3, Novo Jardim Pagana e Jardim Perdizes e o Sambódromo. Não estão concluídos. Então eu falei assim, se não tiver uma audiência semana que vem com o governo do estado, o que eu levo? Estes aqui não estão prontos para eu levar. Não adianta chegar lá, bater na porta do governo do estado se você não tiver o projeto para apresentar. Não. Então assim, o que tem pronto? Tem Nações. Macro das Nações, que é um projeto que está aí orçado em aproximadamente 480 milhões de reais. Então, esse estaria pronto para levar a semana que vem. É grande, é custoso, mas é só um. Os outros não. E nós recebemos muitas demandas, né? Da Vila Ipiranga, nós recebemos algumas imagens, vídeos bastante assustadores, assim, que coisa de 3 minutos você não enxerga a rua mais. Eu sempre passo por ali, que é inclusive próximo à FIB e também próximo à UPA do Ipiranga. Quando chove forte ali, a rua da UPA do Ipiranga vira um verdadeiro córrego. Isso. Já vivenciei várias, já tive que levar a criança pequena passando mal em dia de chuva, foi um perereco para chegar na UPA. E são locais, por exemplo, unidades de saúde, seja pronto atendimento, seja unidade básica, escola, hospitais, são locais que a gente não pode ter esse tipo de problema, porque as pessoas recorrem a esses locais, né, a hora que precisam, e no caso de escola é diariamente. Sim. Né? Então não tem um dia que não vai ter a necessidade de passar por ali, a não ser no final de semana, mas é também bastante preocupante. E aí nós temos muitos projetos que a Secretaria de Obras elencou como sendo projetos que precisariam ser desenvolvidos urgentemente. Ao todo são 19 projetos relacionados a viadutos, ruas, avenidas, bairros de um modo mais geral, assim, várias ruas, distrito e um museu. Então, assim, tem muito a se fazer de forma urgente, que são esses Vou falar português claro para a senhora. Estão empurrando com a barriga o problema há anos e anos. A gente tá falando de Nações Unidas aí. Quando a criancinha lá com 5, 6 anos de idade, nem morava em Bauru ainda, morava em Agudos, já tinha enchente na Nações e até hoje não foi resolvido o problema. Só que a cidade cresceu, são condomínios e mais condomínios. Você tem a questão... Isso aí uma vez a gente entrevistou o Chaides, ele explicou minuciosamente isso, né? A questão das novas edificações, você vai colocando cimento, né, nesses novos condomínios, a água vai caindo menos na terra, então ela vai se acumulando cada vez mais na Baixada. É um problema extremamente complexo. Agora, se as nossas autoridades, e aí é muito importante esse tipo de reunião, não debruçarem e parar de enxugar gelo e começar a resolver de fato, nós vamos chegar ao caos daqui a 5, 10 anos, que a cada chuva as pessoas vão ficar ilhadas em qualquer parte de Bauru. Né? Então não dá mais para ficar enxugando gelo, não dá mais para ficar enrolando, né? E aí como é que a gente resolve, né? Essa é uma outra questão que a gente sempre coloca. A Secretaria de Obras, ela tá imersa a problemas, né? E a cidade também está, né? Então essas obras, pela cidade toda, elas são fiscalizadas e acompanhadas pela Secretaria de Obras, né? Então quando a gente vê, por exemplo... que fizemos uma outra discussão a semana passada justamente a respeito das obras da educação. Quando a gente vê uma obra da educação com problemas, né, de ser entregue no período que ela foi contratada, a gente vai buscar o problema lá na Secretaria de Obras, que não tem a celeridade
né, de aprovar projetos que não estavam sendo contemplados inicialmente. Então, a obra de uma empreiteira, por exemplo, ela praticamente, nós já vimos isso, ela praticamente para. E por que as empreiteiras deixam as obras aqui em Bauru? Esse é um diagnóstico que nós fizemos dentro de uma escola. As empreiteiras param justamente porque a Secretaria de Obras não aprova aquilo que precisa ser aprovado para que a empreiteira continue a construir. E isso acontece de uma maneira que traz um problema enorme para a empreiteira, porque a equipe da empreiteira está aqui em Bauru, está construindo e só recebe por medição. Então, se não tem como andar com a obra, não tem como o pessoal permanecer. São remunerados pela empresa porque são contratados, mas a empresa não recebe da prefeitura. Entendi. Porque não está entregando. E aí fica até fácil entender a questão da estação de tratamento de esgoto, porque é que demora tanto para terminar e outras coisas mais. A gente vai entrar também nesse tema da construção das escolas municipais, que foi discutido recentemente. Mas, Nivaldo, faço uma pergunta para a vereadora Chiara Ranieri, participe também aí dessa nossa roda de debates aqui. Bom dia, Chiara. Mais uma vez, obrigado por atender ao nosso convite. Chiara, eu queria saber especificamente sobre o projeto das Nações Unidas, que você disse que a Secretaria, a Prefeitura já tem algo a ser apresentado, algo em torno de 480 milhões de reais. Mas eu trabalhei por mais de 30 anos, quase 30 anos aí na cidade de Bauru, e trabalhei na área política. E de lá para cá, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, e o que o Rafael reportou há pouco é muito grave. Ninguém tomou uma decisão que resolvesse ou pelo menos amenizasse o problema. Claro que a periferia da cidade também tem problemas gravíssimos, mas o destaque na mídia sempre é a Avenida Nações Unidas, em decorrência da visibilidade que dá para Bauru. Aí o questionamento. Nessa audiência de ontem, tanto o DAE e a Secretaria de Obras, que participaram da audiência, pelo menos foram convocados, eles não apresentaram nada que pode ser, pelo menos, amenizado o problema da Nações Unidas, enquanto esse projeto não é apresentado, esse projeto não é aprovado, esse projeto não é executado. Tem alguma coisa que, como remédio, remediana, que poderia ter sido adotada pela atual gestão ou gestões anteriores, que poderia amenizar o problema nas Nações Unidas? Não, olha, tem bastante ideia, né? E de projeto, eu imagino assim, quando a gente fala de grandes projetos, grandes obras, para resolver o problema das nações, nós estamos falando de grandes obras em volume de recursos, né? Mas a gente não está falando de obras extremamente complexas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que a gente precisaria construir 5 bacias de contenção para que o nível do Rio Bauru não fosse elevado na chuva, né? Então nós estamos falando de... A gente não imagina que seja uma grande obra, né? Obra para baixo, praticamente. É a famosa obra que o eleitor não vê, mas que é fundamental. Que é fundamental. Então, assim, existe muitas situações que podem ser feitas. Acontece o seguinte, precisa se elencar como prioridade, né? No meu ponto de vista, isso não está sendo colocado como prioridade, né? Porque é só quando chove, parece, né? Então, é só quando chove e é muito caro. Então, na prioridade, me parece que essa situação acaba não sendo a maior prioridade. Outras situações acabam sendo mais prioritárias. Só que a Secretaria de Obras, ela tem uma estrutura muito limitada. E por mais que contrate, nós também temos muitos servidores que acabam deixando a Secretaria de Obras. E por que isso acontece? Porque não é atrativo. Para quem está na iniciativa privada, deixar um emprego para ir trabalhar na prefeitura hoje acaba sendo por muito espírito público, porque a prefeitura não paga nem o piso do engenheiro e do arquiteto. Então, assim, como é que você cria um corpo técnico, forte, né, que tenha o conhecimento dos problemas, porque o conhecimento acaba sendo
de dentro da secretaria. Se essas pessoas estão sendo mudadas a todo momento, existe uma rotatividade muito grande, esse conhecimento ele vai se perdendo, né? Então, o que a gente percebe é que nessa ânsia de querer montar um corpo, né, que seja um corpo que dê as soluções na medida da necessidade, a gente acaba se perdendo porque a gente não tem, né, tantos profissionais querendo trabalhar na prefeitura. Então tem que acertar o valor do piso, pelo menos, né? E aí fica nessa discussão de revisão do PCCS, que vai ser entregue sei lá quando, e vai passar um governo todo. Não adianta, né? E nós não vamos ter. O poder público, no caso a Secretaria de Obras, ela tem que ser tratada como uma empresa privada. Você tem que dar uma condição financeira para que aquele profissional técnico realmente não só fique motivado, mas seja devidamente remunerado por aquilo que ele faz. Eu acho que o grande problema é que a questão da gestão, a gestão pública não é tratada da maneira como ela deveria ser, como uma empresa. Então a gente fica se esbarrando em burocracia, se esbarrando em trâmites, em entraves, e aí é o que a senhora acabou de dizer, o profissional ele tem pouca permanência, e tendo pouca permanência, não há uma distribuição de conhecimento, e aí a gente fica patinando. Eu acho que teria que haver se repensar essa questão da estrutura que é montada para que o profissional atue, no caso aí na Secretaria de Obras. Olha, temos perguntas chegando aqui, o André Cremonês, eu não sei até se a vereadora participou diretamente disso, mas ele, como munícipe, pergunta aqui. Pergunta para a vereadora sobre a questão das viaturas para socorro de pacientes no almoxarifado do Colina Verde. Essas viaturas estão paradas, de 23, apenas 7 estão funcionando. Ele até citou que a Estela, o Borgo e o Locadora foram lá, fiscalizaram e constataram. Até eu não sei se a senhora tem um conhecimento maior sobre isso, mas é a denúncia que ele está fazendo aqui. Não é só... Esse é um problema muito grave, mas não é só viatura, né, de uma determinada pasta. A gente tem muitas, né? Por exemplo, na educação nós tivemos um problema também com os ônibus que não tinham seguro, né? Ônibus sem seguro. Ônibus sem seguro. Nós tivemos um acidente horroroso na estrada com crianças e com ônibus que não era um ônibus intermunicipal, que não tinha seguro, que foi grave. Aquele acidente em São Manuel que o pessoal estava indo para Tatuí. Isso. Então, assim, não é exclusividade de uma pasta. Isso está acontecendo em muitas das pastas que tem ali a sua frota. Então, é preocupante, sim. Agora, quando a gente fala de saúde, é a mesma situação. É urgência, né? É viatura de urgência. Como é que fica parado um negócio desse? Sabe o que parece? Parece que a gente não tem ninguém olhando para isso, né? Não pode. É necessidade. Com certeza. É tão difícil ter, aí quando tem, não pode usar. Muito complicado. Vereador, eu preciso fazer um rápido intervalo. Nivaldo, segura aí um pouquinho. Na volta a gente vai entrar nessa questão da educação aí também. São assuntos importantes, pertinentes, e você pode continuar participando com a gente aqui através do WhatsApp 998441013. Sua participação, seu comentário, sua pergunta é muito importante para a gente promover esse debate aqui. Hoje estamos recebendo a vereadora Chiara Ranieri e voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Bom Dia Top. Lembrando que hoje, na nossa segunda hora, vamos receber a doutora Gabriela Gavioli, presidente da Comissão de Direitos da Mulher da OAB Bauru. Vamos falar muito sobre a questão aí dos direitos da mulher, feminicídio. É um assunto muito importante. Convido você na segunda hora aqui do Bom Dia Top a continuar conosco. Mas a gente segue com a vereadora Chiara Ranieri. Vereadora, eu queria que a senhora falasse também em relação à questão da recente reunião realizada também na área de educação, sobre a questão das reformas, ampliação de escolas municipais. A gente teve o ano passado toda aquela celeuma que quase culminou aí na cassação da prefeita. Como é que está o andamento disso tudo? Nós fizemos outra reunião sobre obras, né? E aí, obras de reforma, de ampliação e de construção de novas unidades escolares.
é outra situação que é urgente no município, né? Nós tivemos realmente um trabalho ano passado de fiscalização daquilo que foi desapropriado, né? Que muitos podem entender como comprado, né? Quando a prefeitura compra, ela desapropria, na verdade. Então, quase 35 milhões de reais, né, foram investidos em 2 lotes para a construção de novas escolas, a ampliação da Manuel Brandão, né, 2 unidades escolares para servir de escolas que pudessem abrigar outras escolas que estivessem em período de reforma. Uma delas foi a Valdomiro Fantini, que está em inauguração amanhã, né? Então, o bairro volta a receber a escola como era anteriormente, ampliada e tudo mais. E nós tivemos também a compra do almoxarifado, da sede da Secretaria Municipal de Educação, um prédio para escola de formação para professores. Então, um volume bastante significativo, né? E que não trouxeram ampliação de vagas, que é o maior problema, né, na educação hoje. A vaga da educação infantil de 0 a 3 anos. Então, o que nós temos de prioridade seria essa ampliação de vagas, e na discussão sobre reforma, ampliação e construção, nós percebemos que pouco nós temos em andamento, né? Então, nós temos 2 escolas em construção paralisadas, nós temos 3 escolas de educação infantil e 3 escolas de ensino fundamental em reforma, né? E destas, algumas paralisadas ainda. Então, é bastante crítico o problema que nós temos de obras no município e, inclusive, na educação. E é aquela situação, né, vereadora? Ninguém aqui é contra a construção, mas o que está sendo discutido é os critérios que estão sendo utilizados. Não, exatamente. Quando a gente fala de reforma, por exemplo, a gente fala de uma situação que tem que ser rápida. Porque até porque você tem uma demanda reprimida. Você tem pais que vão atrás de creche para crianças de 0 a 3 anos e você tem um déficit na cidade. E isso a gente recebe diariamente, né? Por mais que a secretaria diga, olha, nós temos aí um déficit de vagas de 500 vagas. Nós sabemos que não é isso. Todo ano, esse cadastro que é feito pelos pais, ele é zerado. E alguns pais não sabem disso. Então, alguns pais procuram quando a criança, ela tá, por exemplo, com 4, 6 meses, né? E aí a mãe volta ao trabalho e aí precisa da vaga e não encontra perto da sua casa. Tá? Então, esse cadastro que é feito, às vezes não é atualizado logo no período que se abre o período para cadastro, né? E a secretaria atende, então, direcionando para uma unidade escolar. Então, a gente sabe que é muito maior. Eu acredito que a gente esteja falando num déficit de 1.000 vagas. Né? E me deixa muito triste quando a gente percebe que mães muito jovens, né, que não trabalhavam, e que engravidam e que precisam trabalhar a partir de então, né? Porque tem uma criança que depende e aí precisa e não tem como, porque hoje as famílias também estão num modelo diferente do passado. Antigamente, as mães das novas mãezinhas Sim. podiam ajudar cuidando de uma criança, de um filho, às vezes de todos os filhos, né, da família, né? E hoje não, todo mundo trabalha, não tem como abrir mão. Serviço de utilidade pública, na verdade é assim, é essencial, é serviço essencial. Creche hoje é serviço essencial, não tem como fugir disso. Nivaldo José, eu sei que você está sequioso para fazer perguntas dos bastidores da política, então nessa reta final aqui da entrevista com a vereadora, aliás, vereadora,
Pode voltar mais vezes, a gente vai fazer novos convites, vamos falar sobre outros temas. Mas o rádio a gente tem que administrar o tempo aqui também. Nivaldão, então essa parte final, toca essa bola, eu quero ver as perguntas que você quer fazer sobre bastidores, que você adora isso. Antes dos bastidores, Rafael, eu tenho uma pergunta para fazer para a vereadora, naquela questão da prefeitura que investiu mais de 30 milhões de reais na compra de prédios, né? E eu quero saber em que situação que se encontra e se esse valor investido, mais de 30 milhões de reais, não poderia ter sido utilizado para esses reparos aí que a senhora citou e, evidentemente, poderia amenizar o problema com relação à falta de vagas nas escolas públicas aí de Bauru. Não, sem dúvida, é justamente isso. Olha, se nós dividíssemos os 34.801.000 reais que foram investidos, né, nessas desapropriações, todas no mês de dezembro de 2021, pelas 91 unidades escolares que fazem parte da rede, nós teríamos aproximadamente 400 mil reais para cada unidade escolar. Dá para reformar, dá para ampliar, dá para fazer um bom trabalho em cada uma das unidades. O problema é que não investiu naquilo que deveria ser a prioridade. Foi se elencado como prioridade a compra desses prédios aí que não ampliou a vaga e não melhorou as condições das unidades que nós temos. Isso. Cara, Rafael, me perdoa, agora eu quero fugir um pouco do assunto, até porque eu sei que o tempo está estourando. Eu queria fazer pergunta de bastidores para a Chiara, pode ser? Vamos lá, no pique. Então vamos lá. Chiara, como está a situação do União Brasil em Bauru? Até as eleições do ano passado, o partido era comandado pelo advogado Caio Augusto. Depois parece que não é ele que está mais à frente do partido. E eu queria saber da senhora se o partido tem interesse e tem nome importante, alguém interessado em potencial para disputar a prefeitura de Bauru ano que vem, representando a União Brasil. Olha, os partidos, de um modo geral, nesse momento, estão se acomodando a esse novo modelo que foi colocado aí de, vamos dizer, reforma política, né? Então, nós temos, por exemplo, no meu caso, o União Brasil, que é um partido novo, né? Na eleição municipal passada, eu presidia o DEM, né? E nós tínhamos junto na mesma coligação o PSL. Ele fez uma fusão, né? Então não existe mais DEM nem PSL e hoje é a União Brasil, né? Nessa fusão, os vereadores do DEM e do PSL passaram a ser de um único partido. Quem são os vereadores do DEM e do PSL extintos? Pelo DEM, eu e o vereador Segala, e pelo PSL, o Coronel Meira. Estamos todos no União Brasil. Na fusão, houve, então, a necessidade de se criar uma nova comissão executiva, né? Eu preferi, naquele momento, não participar. Eu não faço parte da comissão executiva. Eu sou pessoa de partido. O meu partido sempre foi meu partido. Eu ajudei a construir, né? Meu pai, um visionário, levou pessoas muito decentes para o partido. Quando ele faleceu, há quase 5 anos atrás, eu assumi a presidência do partido. Apresentamos na eleição municipal passada chapa completa de vereadores. Só teve 2 partidos em Bauru que apresentaram chapa completa de candidatos a vereadores. Um deles foi o DEM. Apresentamos candidato a prefeito e fizemos a maior votação, né, de vereadores para a Câmara, tanto é que tivemos a maior bancada. Então, assim, em termos de partido, eu acho que eu conheço bem e preferi não participar por não conhecer este partido que estava sendo apresentado naquele momento, né? O Caio é amigo do presidente estadual do União Brasil, né? Que foi filiado e foi indicado para presidir o União Brasil aqui em Bauru e ficou assim até o final de 2022, né? Inclusive disputando o ano passado
para deputado federal, ao lado do Coronel Meira, como deputado estadual pela União Brasil. Este ano, o que aconteceu foi o seguinte, até agora, meados de março, quando a gente tem esse movimento das casas legislativas sendo formatados, começando a trabalhar, né? E aí a gente fala justamente dessa situação da Assembleia, que começa agora, né? Então, todas as formatações de comissões executivas que são provisórias, como é o caso do União Brasil, provisória por quê? Porque trata-se de uma indicação que é feita dentro do próprio partido e não uma eleição para se compor essa comissão executiva. Isso deve estar se formatando, pelo menos dessa semana, o que eu tive de contato com a executiva estadual, é que até meados de abril a gente teria, então, essa formatação. Quem vai responder pela União Brasil em Bauru? Eu não sei, tá? Eu não sei o que o partido está formatando, mesmo porque neste momento é possível, né, que exista ainda, né, uma junção aí com os progressistas, né, União Brasil e progressistas. Então, o partido vai se desconfigurando, o meu, DEM, foi desconfigurando e hoje nós temos um outro partido. Então, eu acho que é tudo muito novo, tudo muito recente, e a gente vai entendendo esse movimento aqui de Bauru. É a mesma situação que aconteceu agora, PSL, Podemos, enfim, os partidos também estão passando por essas fusões também, né? Então, assim, é um movimento natural, as federações também, então, assim, é tudo muito novo, né, para quem está no meio. Só para a gente sintetizar, então, vereadora, por conta do tempo, o DEM, União Brasil, tem pretensão de candidatura à prefeitura ou não? União Brasil é um grande partido, né? Eu não sei dizer pelo diretório municipal, porque, veja bem, desde que o União Brasil passou a ser União Brasil e o Caio passou a ser o presidente aqui no município, não foi feita nenhuma reunião. Então, quem é que conversa sobre União Brasil com representatividade? Os 3 vereadores que estão na Câmara Municipal. Então, entre nós conversamos, né? É claro que quando você tem Coronel Meira, Dr. Segala e Chiara, que não somos novatos na política, são candidatos em potencial. Conversando sobre política, nós temos condições de termos um grande time sendo apresentado pela União Brasil. Isso se os 3 permanecerem na União Brasil. Perfeito. Vereadora, muito obrigado. Nivaldo, eu preciso encerrar. Eu sei que nós vamos convidar a vereadora em uma outra oportunidade, mas senão depois complica a minha vida aqui na segunda hora. Vereadora, obrigado pela presença e as portas estão abertas aqui. Vamos voltar a conversar, a debater. Acho importante essa discussão de ideias em relação aos problemas e, mais do que isso, soluções para a cidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, estou à disposição, adoro rádio, pode me chamar que eu venho correndo. Legal. Deixa ela responder uma pergunta para mim, rapidinho. Nivaldo, você me quebra, Nivaldo. É 7h59 já, eu tenho os advogados, Nivaldo. Tenho a segunda hora. Vamos lá. Só diante dessa explanação dela, se ela vai fincar pé no União Brasil, já que a União Brasil negocia também uma participação com progressista que hoje é comandado aí em Bauru pela prefeita Sueli Rossim. Se ela já começa a visualizar um futuro diferente para ela com relação à União Brasil. É só essa perguntinha, sim ou não, vereadora? Nivaldo, querido, você não muda, né? Precisa ver quem vai ficar nessa nova, né, junção aí. Eu vou usar uma frase dele, Chiara, pra gente acabar a conversa. Quem viver, verá. Quem viver, verá, né? É isso aí.